Eu tive que reconhecer minha filha pelas mãos, pelos pés, porque ela tinha um piercing no umbigo. Porque minha filha não tinha rosto, não tinha cabelo, não tinha coração, não tinha pulmão. Naquela época, na sogra desse sujeito, fazia 8 dias que ele tinha me ameaçado. Ele disse: "Para de encher o saco, foi isso que ele falou, ou a gente vai te matar também. E é muito doloroso porque você acabou de perder sua filha. Mas você tem que se manter de pé e tem que ser forte, porque tem um bebê que não sabe o que aconteceu com a mãe dele. Por que tanto ódio? Por que tanta brutalidade? Por quê?" Arrancar o rosto dela, arrancar o coração, o pulmão. Pelo visto, eles estavam decididos. Eu também não queria perder minha filha, mas acabei perdendo. No México, milhares de mulheres são registradas como desaparecidas todos os anos. Algumas voltam para casa, outras, infelizmente, acabam fazendo parte de estatísticas que refletem uma realidade alarmante: a violência contra as mulheres. Em agosto de 2017, um desses casos começou a se desenrolar no estado do México. Jéssica Sevilla Pedraza, uma médica de 29 anos, desapareceu sem deixar rastros. Neste vídeo, sua mãe, Juanita Pedraza, nos conta como começou a busca por sua filha, o que aconteceu depois do desaparecimento e a luta que ela tem mantido durante anos para exigir justiça. Eu sou a senhora Juanita Pedraza, mãe da doutora Jéssica Sevilla Pedraza, assassinada em 4 de agosto de 2017, no estado do México. No dia 4 de agosto, ela desaparece. Ela era médica, trabalhava em 2 hospitais, que são o Vicente Guerreiro de Xonacatlán e o Centro Médico de Metepec. Nesse dia, por volta das 6 da tarde, um dos meus cunhados chegou perguntando onde ela estava. Eu disse que ela tinha ido trabalhar, que ainda não tinha voltado. Depois, uns 10, 15 minutos depois, chegou uma colega dela. E eu saí e ela me disse que no hospital onde trabalhavam chegou um jovem com ferimento de bala, que disse que estava com minha filha, que ela foi levada e que ele foi ferido no pé. E que já tentaram localizar minha filha e que não a encontram. Eu ligo para meu marido, porque ele trabalhava à noite, e digo para ele voltar, porque me disseram que minha filha ali está desaparecida. Ele volta e imediatamente vamos ao Ministério Público de Lerma para registrar a denúncia por desaparecimento. Eles não quiseram registrar para mim. Eles só registraram como roubo de carro. E depois me disseram que eu teria que esperar até segunda-feira. Porque é fim de semana, é sexta-feira. Me disseram que eu teria que esperar e que voltasse na segunda-feira à tarde. Caso não apareça, vamos ver o que vamos fazer. Eu digo para eles que as primeiras horas são muito importantes. E dizem que não podem ajudar. Saímos do MP. E já estávamos a caminho. Quando minha cunhada me ligou e disse: "Se apresse porque ele já vai embora." E eu, quem vai embora? Javier já vai embora? Já teve alta voluntária no hospital. E, bem, ele já vai embora. Eu chego ao hospital onde ele está e, de fato, ele já estava indo embora. Ele já estava de saída após receber alta voluntária. Ele teve um advogado o tempo todo que estava orientando ele. E eu, muito irritada, me aproximei do lugar onde ele estava e disse que qualquer coisa que acontecesse com minha filha, tudo cairia sobre ele. E ele, muito despreocupado e de forma bem cínica, me respondeu que ele não tem culpa, que ele não fez nada com a minha filha. Depois disso, então, eu fui embora.
Nós saímos e ele, ao que parece, vai ao Ministério Público para prestar depoimento. Nós fomos para a casa de um dos meus cunhados. Bem, em desespero, porque já era, acho que já passava da meia-noite. Nesses momentos, você perde a noção de muitas coisas, até mesmo do tempo. E falei com uma amiga que tenho lá no município, cujo marido trabalhava lá no município, para que pudessem me fornecer uma viatura para ir ao local onde supostamente os levaram. Não recebo resposta até que um dos meus familiares diz: vamos postar nas redes sociais. Eles começam a postar tudo nas redes sociais. E foi assim que passamos a noite. Passamos a noite em claro, imediatamente. Acho que eram umas 6h30, não lembro a hora. Começamos a nos organizar para fazer buscas, onde supostamente tinham levado minha filha. Fui até minha família em Xonacatlã, que é de onde vem toda a minha família. E de fato, nós fomos fazer buscas na área de mata. Cosa? E passamos o dia todo procurando. E não sem nenhum resultado. Eu volto porque uma das minhas filhas me liga para dizer que pessoas da promotoria estão me procurando. Eu chego na minha casa e são pessoas da Ocra para me pedir informações sobre o carro da minha filha, porque levaram minha filha junto com o carro. Então eles também me dizem que eu não posso continuar fazendo buscas porque só estou atrapalhando as investigações. Posteriormente, no dia seguinte, que é sábado, nós não saímos para buscas. Nesse dia ficamos em casa com a angústia de não saber de nada, mas a gente como mãe sabe. E a gente pressente, pois as coisas. Esse sexto sentido. O caso tomou um rumo trágico quando as autoridades pediram para a família Cuida reconhecer um corpo encontrado na região. Pouco depois, infelizmente, foi confirmado que se tratava da doutora Jéssica. Seu corpo apresentava mutilações severas. Segundo as autoridades, parte dos ferimentos teriam sido causados pela fauna local. Conforme as investigações avançaram, começaram a ser apontados possíveis responsáveis, entre eles Javier N., ex-namorado de Jéssica, junto com sua esposa e outros familiares próximos que supostamente teriam participado do crime. No domingo, por volta das 10, 11 da manhã, ligaram para o meu marido. E depois ligaram novamente mais tarde para dizer para irmos a Huixquilucan reconhecer um corpo. Já estávamos a caminho quando ligaram de novo e disseram que não era em Huixquilucan, mas sim em Naucalpan. E então fomos para Naucalpan. E quando chegamos lá, fui eu quem teve que entrar para reconhecer o corpo. No caminho, acho que meu cunhado e minha cunhada estavam com a gente. E minha cunhada recebe uma ligação de Javier, dizendo que nas redes sociais publicaram uma postagem. E ele afirma que é ela. E eu nunca consegui entender como alguém pode afirmar que é uma pessoa, porque a foto ou a publicação que postam acabam cobrindo certas coisas. E naquele momento eu não teria como garantir que era minha filha, mas ele, com muita certeza, disse que era ela. Eu tive que entrar para reconhecer o corpo. E realmente era minha filha, mas eu tive que reconhecer minha filha pelas mãos, pelos pés, porque ela tinha um piercing no umbigo,
Porque minha filha não tinha rosto, não tinha cabelo, não tinha coração, não tinha pulmão. Por que tanto ódio? Por que tanta brutalidade? Por que arrancar o rosto, arrancar o coração, o pulmão? Claro que, se você olhar isso pela psicologia, isso quer dizer muita coisa. Infelizmente, para a promotoria, minha filha era médica, minha outra filha é criminóloga, a outra é psicóloga. A outra trabalha com unhas e cílios, mas a mais nova também é médica. Então, de certa forma, sempre me vi cercado de pessoas preparadas. Bom, em psicologia sabemos que tirar o rosto diz muito, que tirar o coração, tudo o que lhe fizeram diz muito. Eu não sei se há coisas que para nós, como pais, não são ditas. Que talvez eles fazem perfis, talvez eles fazem laudos, fazem muitas coisas e, bom, não nos contam. Mas eu também sempre me perguntei por que tanto ódio e por que tanta maldade em fazer isso com a minha filha. Bom, a promotoria diz que foi pós-morte. A verdade é que, a essa altura, eu já nem sei mais no que acreditar. Nesse caminho você aprende muito, tem que começar a ler. Você acaba virando de tudo: perito, investigador, médico, de tudo. Você já leu o caso de Júlio César Mondragon? Que foi um dos 43 de Ayotzinapa. Ok? Com ela fizeram mais ou menos o que fizeram com Júlio César Mondragon. Júlio César Mondragon é um dos 43 de Ayotzinapa. Ele foi encontrado lá, Ai, onde foi isso? Foi em Guerreiro. Sem rosto, ou seja, mais ou menos a mesma técnica. Agora, me dizem que foi a fauna do local, porque ele também recebeu esse laudo. A fauna do local. Mas um animal não vai tirar especificamente, sei lá, aqui na borda do olho assim, a pele. Não vai tirar seu cabelo, não vai arrancar especificamente o coração, nem o pulmão. Conversando com médicos, eles me dizem que para poder retirar a pele é muito difícil. Que para poder que obviamente um animal não vai direto no seu pulmão, no seu coração. Eles vão para essa área ou para áreas mais macias. Porque, bem, dá menos trabalho para eles. Em algum momento posso dizer que são de maneira ilícita. Se quiserem ver dessa forma, recebemos fotos do levantamento cadavérico da minha filha. E no dia em que contamos isso para a promotoria, não, quase sacaram uma arma para a gente ali mesmo, na promotoria. Me disseram, que foi de maneira ilícita, não importa de que jeito tenha sido. A promotoria insiste que foi a fauna do local. Eu acho que não, porque muitos médicos, enfermeiros, psicólogos, todo tipo de profissionais que estavam ao meu redor me disseram: não aceite esse laudo. Agora, eu não briguei mais, agora o que eu preciso é que já deem uma sentença. Eu digo que eles reabrem o processo e voltam a acusá-lo formalmente. Mas tem sido um recurso atrás do outro, e não conseguimos passar da fase intermediária. E 8 dias depois que tudo isso aconteceu, no próprio dia do velório, chega a família de Javier dizendo que queria nos acompanhar. Obviamente não permitimos. Chega um tio dele também,
e pergunta como vamos fazer. Como vamos fazer o quê? Sempre foi o advogado que esteve acompanhando ele. Passa o novenário e chega a gente da promotoria para nos pedir uma compensação financeira em troca de agilizar o processo. Obviamente não aceitamos. Eu te digo, fazia 8 dias que tínhamos voltado do cemitério e eles chegaram e nos mostraram fotos e avanços de toda a investigação, mas em troca queriam uma compensação financeira. Foi assim que nos disseram. Uma compensação financeira. Obviamente não aceitamos. E a partir daí, então tudo explode. Nós estivemos muitos dias na promotoria prestando depoimento. E é muito triste porque às vezes você sofre revitimização das próprias autoridades. Às vezes você não tem que lutar apenas contra a sociedade, contra toda essa revitimização por parte de uma sociedade que é assim, que temos assim, que julga sem saber o contexto de todas as coisas. Numa dessas, ele chega à promotoria para depor. Me dizem, entre no escritório para que ele não te veja. Eu não quis, obviamente, eu disse isso para eles. É que a vítima sou eu. Por que preciso me esconder? Ele tinha sido namorado da minha filha na adolescência. Não lembro se foi no fundamental ou médio. Ela terminou com ele porque ela já ia entrar na universidade. E ela já tinha bem claro o que queria. Então, ela sempre disse que ou tinha namorado ou estudava. E decidiu estudar. Eles param de se ver, ele se casa, ela tem o parceiro dela. E eles, entre aspas, se reencontram porque ele a procurava e ela não... Pois não, ela não dava muita atenção para ele. Mas naquela época meu marido foi operado. Então era ele quem ia e a trazia. E então ele já não podia. Então ela teve que contratar um táxi para levá-la, porque ela saía tarde do centro médico. E essa pessoa era parente dele, o taxista. E então eles se encontram de novo. E pelo visto, eles reatam. Ela já tinha deixado o parceiro dela. E eles retomam o relacionamento. Ele continuava com a esposa. Eu não sabia desse relacionamento. Eu fiquei sabendo mais ou menos uns 15 dias antes da minha filha falecer. E eu fiquei sabendo por uma filha que não é minha filha biológica, mas que é minha filha. Ela me disse, é que mãe, eu acabei de saber também. Eu sei que você não vai gostar muito, mas eu acho que é importante que você saiba. E eu conversei com minha filha. Ele prometeu a ela que deixaria a esposa, que ele ia morar com ela. E então foi assim que as coisas ficaram. A esposa já sabia. A esposa ficou sabendo. Mas, pelo visto, eles estavam decididos. E também não queria perder minha filha. Mesmo assim, eu acabei perdendo minha filha. Muitas vezes ele foi chamado para depor. Ele não ia. As famílias deles não iam. Houve supostas testemunhas que foram depor. Bem, havia coisas que simplesmente não eram verdade. Já se passaram quase 9 anos, porque estamos prestes a completar quase 9 anos do feminicídio da minha filha. Foi muito difícil para mim. Nesses quase 9 anos, mudaram meu MP. Já foram 4 vezes.
Da polícia investigativa, outras igual. Aos 3 anos e meio, eu fico sabendo que minha MP faleceu. E doeu muito porque, dias antes dele falecer, eu tinha estado com ele. Eu tinha pedido alguns documentos para um processo que eu estava fazendo. Cheguei na promotoria e ele disse: preciso falar com a senhora, mas não aqui. Vamos lá fora. Ficamos conversando por, acho que quase 2 horas. Ele me disse: senhora, vou sair da promotoria porque não vejo progresso aqui. Mas eu quero lhe alertar sobre muitas coisas. Cuidado, sempre colocaram obstáculos para você enquanto o senhor estava enterrando sua filha. Já tinha alguém que veio pedir um favor aqui na promotoria. Ele me deu nomes, me deu detalhes. Ele me contou muitas coisas. E acontece que eu vejo, não lembro se foi na quarta ou na quinta-feira, e ele é encontrado morto em sua casa. Na segunda-feira, por envenenamento por monóxido de carbono, eu estava ocupado resolvendo uns trâmites da minha filha em outra repartição pública. E eu terminei isso depois de uns 20 dias, 1 mês. E eu ligo para o doutor para saber como estavam as investigações e ele não me atende. Eu ligo para minha assessora jurídica e ela sim me atende e me diz: ninguém te avisou? Eu digo: ninguém me avisou do quê? Que o doutor Eric faleceu? Eu digo não. E ele me diz: e bem, eu também tenho que te contar outra coisa. Acabei de pedir demissão. O mundo desabou sobre mim. Quer dizer, minha assessora jurídica vai embora, meu MP falece e ninguém me avisou. Naquele dia, as lágrimas escorreram de verdade e eu disse: o que eu vou fazer? Mas para mim, o mundo desabou, porque na promotoria eles são omissos. Se você não conhece seus direitos, eles são grosseiros, são indiferentes, eles não se importam. Isso acontece e então imediatamente ligo para a subprocuradora, que na época era a senhora Irma Milan. Digo: acabei de ser informado disso, ninguém me avisou. E ela me diz: me dê alguns minutos, é que a pessoa a quem foi designado o seu caso agora não está. Eu digo: não, é que eu preciso de uma resposta agora. Aí eles me ligam, acho que depois de 1 hora, e me dizem que já me dão o nome do meu novo MP. Todo o meu respeito a esse MP, porque foi uma pessoa que se comprometeu muito. Pelo menos para mim, o que ele me prometeu, ele cumpriu. Temos uma reunião. E ele me diz: me dê uma chance de trabalhar. Deixe-me ver como está o caso e, sem problema, a gente se reúne de novo. Me designam uma nova assessora jurídica e começa... Isso foi mais ou menos em junho, julho. E no mês de dezembro, em 8 de dezembro, ele me liga e ele diz: senhora, preciso me reunir com a senhora. Eu vou. E ele me diz: já temos. Só vou pedir um favor. Me dê tempo para eu trabalhar nisso e eu prometo que vamos conseguir. Fez muito bem o seu trabalho. De verdade, meus respeitos para o senhor Torres. Ele, o que a promotoria não conseguiu fazer em 3 anos e meio, ele conseguiu em
Em meio ano ele já tinha me dado uma resposta. Mas sabe o que ele me disse, senhora? Me dê uma chance, vou trabalhar bem porque não quero falhas. E de fato ele fez um ótimo trabalho. Nessas horas a gente sempre fica impaciente, porque eu sempre recebia zombarias, ameaças por parte da então esposa dele, das filhas dele, das tias, da mãe dele. Agressões. A gente sempre aguentava. Numa dessas, uma colega lá da Cidade do México falou comigo e tinha acabado de assumir o presidente Andrés Manuel López Obrador. E ela disse: "Ei, vamos ao palácio. Vai que o presidente nos recebe." E, bom, a essa altura a gente pensa: bom, o que eu tenho a perder, né? Marcamos de nos encontrar em frente ao palácio. Que foi quando, mérito, aconteceu o caso dessa menina, Fátima, uma menina que foi levada de uma escola, a menina era pequena, e a senhora Olga Sanches Cordero, postou no Twitter, que naquela época era Twitter, agora é X, pois que estavam muito consternados e tudo isso, e eu chego ali em frente ao palácio e os jornalistas se aproximam de mim e começam a me entrevistar, mas se aproxima este Ramon Flores, que trabalhava naquela época com Vicente Serrano, e ele me diz: "Senhora, eu quero uma entrevista com a senhora, mas só depois que todos terminarem." Eu digo: "Ok." Termino as entrevistas e dou a entrevista só para ele. E me dão 5 minutos onde eu denuncio as ameaças. Porque naquela época, na sogra desse sujeito, fazia 8 dias que ela tinha me ameaçado. Ela me disse: "Para de encher o saco." Foi assim que falou. "Ou então a gente vai te matar também." Tempo depois, o caso voltou a ganhar força quando um jornalista entrevistou a dona Juanita. Após essas declarações se tornarem públicas, a promotoria voltou a procurá-la para ampliar seu depoimento. Também começaram a surgir versões de que o crime teria sido planejado como um sequestro, devido à boa situação financeira que sua filha tinha. Enquanto isso, a vida da família mudou completamente. A doutora deixou seu filho pequeno e, desde então, dona Juanita teve que cuidar dele. Falo com a promotoria, informo eles, tudo ficou registrado no inquérito. Eita. E passa esse dia, e nesse mesmo dia à tarde, por volta das 7h30, esse jornalista Ramon Flores me ligou de novo. E ele me diz: "Senhora, preciso que a senhora venha amanhã, mas traga tudo o que tiver que trazer. Vão lhe dar 20 minutos. Me dão 25 minutos. Explico tudo o que tenho que explicar." E estando lá, me chamam da promotoria e dizem que já vão me atender. Porque uns 2, 3 dias antes eu tinha ido e me disseram: "É que não tem quem te atenda, não tem quem." Não tem, não. E obviamente isso me incomoda muito, né? Depois, 8 dias depois, me ligaram e disseram para eu levar a documentação do meu caso, que iam recebê-la no palácio. Receberam a documentação do meu caso no palácio e, obviamente, a promotoria, muito atenta, estava, entre aspas, trabalhando. Pois claramente a pressão federal. O tempo passa e, não, eu volto a ligar para esses jornalistas e digo que enquanto eu faço pressão na mídia, a promotoria me dá atenção, mas não dá andamento ao caso. E em um 8 de março, que caiu, se não me engano, num domingo, no dia da marcha, eles me ligam de novo e dizem: "Senhora, vamos colocá-la dentro do palácio." E de fato, eles me colocam dentro do palácio. E o presidente da República se compromete e faz um pronunciamento comprometendo-se a ajudar. Eu digo posteriormente, bem, o mestre Torres, eu digo, se comprometeu muito. Pegou minha pasta. Eu não ia a manifestações, eu não participava de muitas coisas, porque enquanto eu fazia barulho, eles sumiam dali, iam embora.
Quando viam que eu ficava quieta, aí eles voltavam. Eu deixei passar, com o tempo, um dia, ele fala comigo, meu MP, e me diz, o que está fazendo, senhora? Bem, estou aqui esperando. Ele diz, não precisa mais esperar. O mandado de prisão já foi cumprido. E, de fato, em 27 de junho, eles cumprem o mandado de prisão contra essa pessoa. Até onde nós ficamos sabendo, há uma pessoa que diz que eles tinham planejado sequestrá-la. Porque eles tinham entendido que, pois ela tinha dinheiro, para a casa dela, pois já iam entregá-la. E foi por dinheiro. Foi por dinheiro por quê? Eles planejaram sequestrá-la. O que eles não esperavam era que no momento em que a levaram, eu tornasse tudo midiático. Eu fosse e fizesse a denúncia. E também minha filha os reconheceu. Para eles, eu acho que saiu do controle deles. Que não planejavam assassiná-la. Mas até onde eu sei, ela se defendeu. Ela foi espancada e deram um tiro na testa dela. Eles não planejavam, mas saiu do controle. Inclusive, o que nos disseram é que houve problemas entre eles mesmos. Por dinheiro. De fato, no inquérito consta que um deles disse que a esposa já tinha reclamado, que a esposa tinha feito de... Não me lembro se 2 ou 3 dias antes, ela ligou para minha filha. Sobre o que conversaram, não sabemos. A ligação durou quase 1 minuto. O que eles disseram um ao outro? Não sabemos. Mas a esposa sabia. As pessoas falam e as pessoas dizem e obviamente, para nós, como vítimas, muitas vezes nos escreveram dizendo que ela se dedicava ao tráfico de órgãos, que ela estava envolvida em coisas ilícitas, o que obviamente não era verdade. Obviamente que, antes de tudo, o Ministério Público investiga tudo. Sempre fomos pessoas trabalhadoras, sempre. Não temos dinheiro sobrando, mas posso dizer que temos uma estabilidade econômica. Não podemos reclamar, pelo menos eu sempre disse isso. Temos o privilégio de ter um teto, uma refeição e escolher o que vamos comer, coisa que muita gente não pode fazer. Então as pessoas falam, as pessoas inventam, as pessoas dizem, e nesses momentos você fica surda, até mesmo você deixa de se importar com muitas coisas, porque independentemente de tudo isso, sempre ficam invisíveis as vítimas colaterais, que são, porque até soa feio, mas são órfãos do feminicídio. E tristemente aqui há uma infância, há uma criança que naquela época tinha 1 ano e 5 meses, que não sabe o que aconteceu, que não consegue te dizer muita coisa, mas que sabem que algo aconteceu, porque apesar de minha filha trabalhar, ela chegava todas as noites, estava com o bebê, e é muito doloroso porque você acabou de perder sua filha, mas tem que se manter de pé e tem que ser forte. Porque há um bebê que não sabe o que aconteceu com sua mãe. Há um bebê que procura pela mãe, que em certa hora chorava, porque ele não entendia que sua mãe já não estava mais,
porque ele queria sentir o calor da mãe, ouvir o coração da mãe, e ela já não estava mais. E talvez essas são as coisas que te quebram, né? E tudo o que você faz é protegê-lo o máximo que puder. Além disso, ela era a mais velha de todas. E além de amparar essa criança, você tem que dar apoio às suas outras filhas. Porque de alguma forma destruíram o nosso mundo, a nossa vida, quebraram tudo. E você tem que ser o apoio dessas filhas, porque há outras filhas e elas também estão sofrendo. Mesmo que você esteja sofrendo, elas também estão sofrendo e não sabem. Como fazer isso? A gente também não. Mas você não pode se machucar mais. Porque de alguma forma você tem que ampará-las, continuar na luta, exigir justiça e ser o apoio dessa infância. Eu também venho de uma família desestruturada. A única pessoa que tivemos foi meu pai. E ele sempre nos ensinou que as crianças sempre se fala a verdade. E além disso, eu disse desde o começo, estamos diante de uma sociedade muito cruel, muito revitimizante. No começo, eu tinha muito medo de sair na rua. Porque as pessoas falam, te apontam e não entendem que há coisas que você não controla ou que não são culpa sua, até que aconteça com elas. E houve muitas ocasiões em que eu saía com o menino e as pessoas falavam, cochichavam e não disfarçavam. Então, Isso eu nunca vou esquecer, que com 3 anos e meio ele me perguntou, porque praticamente eu sou a mãe dele, mas sempre deixei claro para ele que a mãe biológica dele era minha filha. E um dia, com 3 anos e meio, ele me perguntou, mãe, o que aconteceu com a minha mãe, Jessie? E eu expliquei para ele com palavras simples, sem muitos detalhes, o que tinha acontecido com a mãe dele. E só voltou a me perguntar aos 5 anos. Foi quando eu dei mais detalhes, expliquei melhor para ele. E bom, sempre estivemos em terapia psicológica. E em algum momento também avaliaram ele e me disseram que eu tinha feito um ótimo trabalho. Que seria muito difícil que machucassem ele. E eu me sinto bem por isso, porque as pessoas, quando falam as coisas, falam da maneira mais cruel. Da forma que machuca as pessoas. E eu estou tentando fazer com que nada possa machucar meu filho. Isso é desgastante física, emocional, psicológica e financeiramente. Por quê? Uma advogada é muito cara. É muito difícil que a promotoria aceite um advogado particular para você. Acho que até agora eles fizeram um bom trabalho, mas ainda não temos sentença. E a essa altura me dizem que provavelmente não haverá mais mandados de prisão. Não entendo por que, se ele não fez isso sozinho. Não entendo como. Ou por quê? Eles dizem que não há. Sim, eu acho que há provas suficientes. Eles estão tocando a vida deles. A vida deles continua igual. Não, nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Jamais. Desconfiamos de tudo. Não vemos mais as pessoas do mesmo jeito. Estou sempre de olho nas minhas outras filhas.
Eles destroem o nosso mundo. Eles os quebram. E eu tive que proteger meu filho com unhas e dentes. Porque, obviamente, as vítimas colaterais, são as que ficam mais indefesas. Eu te digo, nesse processo você tem que enfrentar muitas coisas. Por exemplo, para a gente, em algum momento, os próprios PDIs nos diziam: e você não tem medo de que um dia tirem seu filho de você, que o arranquem? Ou que sequestrem uma de suas filhas? O que isso significa para você? Ouvindo isso ali, em uma mesa de trabalho, estão ameaçando ela. Quer dizer, é incrível que em algum momento... Inclusive teve, especificamente, 2 agentes de investigação que nos disseram que não era conveniente para a gente brigar com eles. Que, por favor, não fizéssemos certas coisas, pois algo poderia nos acontecer. Então, às vezes, você já não sabe de quem deve se proteger. Se das autoridades, das pessoas de fora, que eram família do suposto agressor, estão te ameaçando, acho que não cabe a mim julgá-lo. Mas são famílias muito machistas. E um tio dele também foi acusado de estupro. Bem, eles tinham fama de problemáticos. E a essa altura, eu digo isso para minhas filhas, para minhas netas. Eu acho que é tudo isso que fazem a gente acreditar ou romantizam para nós. O amor romântico. O amor tudo pode. O amor, e por amor ele vai deixar a esposa dele, e por amor, não é verdade. Não é verdade. Eu te digo, tristemente, eu vivia em uma família disfuncional. Meu pai tentou fazer o melhor possível por nós. Meu pai já não está mais conosco. Ele também sofreu muito. Mas o machismo está muito enraizado. Muitas crenças estão muito enraizadas. Principalmente nessas periferias que são muito baseadas nos costumes. Como você vai se divorciar? Como você vai deixar? Eu não tinha essa mentalidade. Meu pai fez com que a gente, pelo menos para mim, como mulheres, éramos muito independentes. Mas ele tinha muito enraizado aquilo de você não pode ser divorciada. Ou como você vai se separar dele. Quer dizer, essas coisas, quando acontece o que aconteceu com minha filha, ele muda muito sua forma de pensar. Mas eu acho que principalmente são essas coisas que romantizam muita coisa pra gente. Porque naquela fase, quando acontece o que aconteceu com minha filha, a senhora Frida Guerrera entra em contato comigo. E ela me diz, me convidam para ir à Cidade do México. Não me lembro que data foi. Foi aí que encontrei a senhora Sandra Soto, a Becky Bios, a Silvia Vargas, a dona Magdalena Velarde, a Bianca, quem mais? Alice Machuca. Então todas nós começamos a caminhar. Juntas, foi aí que todo o movimento começou a crescer. E eu dizia para elas, vai ser um prazer ver todas nós unidas com o mesmo propósito, a Lorena Gutierrez. Também a conheci. Conheci muitas mulheres maravilhosas nessa caminhada. A verdade é que elas têm sido um grande apoio até hoje. Com várias delas, continuo tendo uma amizade muito bonita. É o caso da Bianca. Com Becky, com Dona Magda, com Liz Machuca. Que quando realmente precisamos nos apoiar, ainda nos falamos e nos reunimos.
Que, bem, são essas mulheres, essas irmãs de luta, que te pegam pela mão e te dão essa força para seguir em frente. Porque de verdade tem vezes que você acaba. Eu, às vezes, chegava em casa e sentava para chorar. No dia seguinte eu pensava: preciso continuar, não posso desistir. Eu acho que essa dor te impulsiona a seguir em frente. Eu continuo e não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu sei que nada vai trazer de volta nossas mulheres, nada vai trazer de volta nossas filhas. Mas isso também não pode ficar impune. Eu estou como âmbar feminista. E tenho a página da minha filha, que é Todos por Jéssica, onde divulgo tudo o que posso sobre violência, para prevenir. Erradicar, nós não vamos conseguir, mas pelo menos podemos prevenir. E claro que eu vou continuar lutando até que a violência deixe de ser costume. Durante anos, sua mãe levantou a voz para exigir justiça e para que as autoridades continuem investigando o que aconteceu. O caso teve avanços, atrasos e momentos de incerteza. No entanto, a exigência de justiça se manteve constante para sua família. A história de Jéssica não é apenas um processo judicial. É a vida de uma mulher que tinha sonhos, um filho que a esperava e um futuro que foi tirado de forma violenta. Se você chegou até este ponto do vídeo, seria de grande ajuda se você se inscrevesse no canal. E lembre-se que existem os canais irmãos chamados Aunque Faltem e Sim Sentença. Se quiser aparecer em um desses vídeos, seja no México, em qualquer parte do país ou em outro lugar. Você pode me escrever no e-mail que é correu@pepemisterio.com.mx ou pelas minhas redes sociais, onde você me encontra como Pepe Mistério.